Você já viu aquela cena nos filmes, nos programas, de ácido derretendo uma superfície bem dura, mas já se perguntou, será que isso acontece mesmo? Acontece sim, mas será que chega a derreter até concreto? Vem comigo que a gente vai descobrir. Não esqueça antes de dar aquele like, de se inscrever no canal, ativar o sininho, isso é muito importante para você ficar por dentro dos vídeos de ciência que saem todos os domingos aqui. Então agora, vem comigo! Muito bem, estamos aqui, pessoal, e no laboratório é inevitável. Quem vai lá tem que usar um jaleco. Falando do ácido no concreto, será mesmo que isso acontece? E para isso, a gente tem que entender onde o ácido agiria no concreto. O concreto é uma mistura de várias coisas. Tem pedra, tem areia, tem água, mas o elemento principal que mantém tudo aquilo junto é o cimento. E o cimento é feito de várias substâncias diferentes, várias e várias e várias. E o ácido pode agir em todas elas. Mas o que é um ácido? Como eles funcionam? O que significa um ambiente estar ácido? E bom, para isso a gente precisa do nosso quadro. É claro, eu encontro vocês lá. Para entender por que determinadas moléculas são ácidos e outras moléculas não são ácidos, nós temos que entender primeiro que existe uma peculiaridade na ligação entre diferentes átomos. Vamos observar a molécula de água, por exemplo. Existem ligações que são feitas pelos elétrons, o elétron do hidrogênio e o elétron do oxigênio. Porém, o problema é que esses elétrons envolvidos na ligação nunca ficam no meio do caminho, salvo em algumas exceções, mas, na maioria dos casos, eles vão ficar próximos do átomo que mais atrai eles. E no caso da molécula de água, o oxigênio é o átomo que atrai mais os elétrons, porque o oxigênio no núcleo dele tem mais cargas positivas que o hidrogênio. O oxigênio tem 8 cargas positivas, enquanto o hidrogênio só tem uma. Então ele atrai mais os elétrons. E isso, como a gente viu no vídeo anterior, podem conferir lá, gera uma carga forte negativa no oxigênio. Um ácido é uma situação em que você encontra esse cenário, só que ainda mais forte. No caso do cloreto de hidrogênio, nós temos um cloro ligado a um hidrogênio. Só que esse cloro tem muitos prótons dentro do núcleo, que são as cargas positivas dele. Enquanto que o hidrogênio, como a gente viu, só tem uma carga positiva. E como consequência, aqueles elétrons que estão envolvidos na ligação estão muito próximos do cloro. E eles estão loucos para abandonar aquele hidrogênio, coitado. E aí aquele hidrogênio poderia ficar sem nenhum elétron. Mas para que isso aconteça, você precisa de algum solvente, alguma coisa que dissolva essa molécula cloreto de hidrogênio. E aí pode entrar água, por exemplo. Lembram que a água é muito polar? Significa que ela dissolve coisas com muita facilidade? Bom, é exatamente isso que ela vai fazer. E vai dissolver esse ácido, transformando ele justamente no ácido. E aí a gente chama de ácido clorídrico. Então a partir de agora vão ter cloros negativos e hidrogênios positivos voando dentro da água. E isso é um ácido ativado. Essa situação tem muito mais estabilidade do que o HCl unido. É muito mais fácil os íons hidrogênio ficarem descolados dos cloretos. E ainda falam que todo íon tem que ser instável porque tem carga. Em um meio em que você tem uma riqueza muito alta de hidrogênios positivos, nós denominamos esse meio de ácido. Embora existam teorias de ácidos que dão definições mais precisas, mas para esse momento nós não precisamos delas. E claro, esses H+, são super reativos, eles saem destruindo várias coisas que estão na frente deles. Por exemplo, proteínas. E é por isso que ninguém te aconselha a pingar ácido na sua mão, porque esse ácido vai ter muitos hidrogênios positivos que vão reagir com as proteínas no seu corpo. E, como consequência, vão destruir essas estruturas e vão acabar criando um furo. Peraí, então nós estamos ferrados, correto? Bom, nós temos uma solução e elas se chamam bases. As bases são todas as substâncias que pegam esse hidrogênio positivo. Muitas bases são chamadas de hidróxidos e são substâncias que liberam OH-. E esse OH- vai reagir com o H+ e gerar moléculas de água. Muito quadro, pessoal.
Alguns alimentos são ácidos, isso é muito comum, eles são feitos de ácidos orgânicos. Por exemplo, as frutas cítricas, como as laranjas e as tangerinas, elas têm vários ácidos que compõem elas, por exemplo, o ácido cítrico. Mas, por sorte, os ácidos orgânicos normalmente são ácidos fracos. Então, pode ficar tranquilo quando você for comer aquela laranja. Ah, e tem o concreto, né? Vamos voltar a falar do concreto. Lembram que o cimento, que é o material que reúne tanto a areia, quanto as pedras, quanto a água, todos esses materiais que no final produzem o concreto. Esse cimento tem várias substâncias na sua composição. E nós vamos tomar uma das substâncias mais simples aqui para nossa explicação, que é o hidróxido de cálcio. Um cálcio que está ligado a duas hidroxilas, dois OHs negativos. E você já está vendo onde eu quero chegar, né? Imagina se você coloca algumas gotas do ácido clorídrico no hidróxido de cálcio. Bom, aqueles hidrogênios positivos loucos vão acidificar o meio, mas instantaneamente aquelas hidroxilas vão sair. Normalmente o hidróxido de cálcio não se dissocia assim com facilidade. As hidroxilas não vão embora rapidamente desse cálcio, mas nesse caso, como a gente tem um ácido terrível destruindo o ambiente, as hidroxilas vão ao resgate. Só tem um problema, elas esquecem de manter a casa delas. E como consequência, esse material é dissolvido. Então, pronto, acabamos com o cimento. Ah, eu devia avisar, não derrete o concreto. Na verdade, derreter é simplesmente uma mudança de temperatura e não é isso que acontece. Na verdade, o ácido dissolve o concreto. E assim, o ácido consegue sabotar o concreto com sucesso. Bom, vamos sair do laboratório. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem uma olhadinha nesses aqui, onde eu falo um pouco mais sobre diversos outros assuntos que são próximos. Então eu encontro vocês neles. Fui!